Bom dia a todos. Como o Petuel falou, o nosso tema é sobre o surgimento, do Espiritismo e a propagação da doutrina pelo mundo, Bom, como é um tema livre, muitas das coisas que eu vou falar aqui não estão nos livros da codificação. Eu busquei algumas referências de bibliografia na internet. Então, grande parte do que eu vou falar está num livro que é de estudo da Federação, que se chama Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, que é o primeiro volume deles, Tem dentro da Federação tem vários livros que são destinados ao estudo, e essa parte que fala do histórico, do surgimento do Espiritismo, está nesse primeiro volume. Uma outra referência que eu busquei, que eu localizei na internet, na realidade, é uma dissertação de mestrado da Universidade Federal de Brasília, do Departamento de Sociologia, que tem por título Origens do Espiritismo no Brasil, porque a gente vai falar de uma forma geral a divulgação do Espiritismo no mundo, mas vamos focar um pouco mais na divulgação da doutrina que ocorreu no Brasil. E um outro título, que é um livro também, que se chama Muita Luz, que é de Bert Froppo, que é uma pessoa que conviveu com o casal Kardec e que, em determinado momento da evolução, lá depois que o Kardec morreu, ela vai fundar uma união espírita na França, por questões que eu vou mencionar durante o discorrer aqui da palestra. Então, a primeira coisa que traz aqui para a gente esse tema é a existência de um outro plano, Isso já era uma coisa divulgada, presente desde os primórdios lá da evolução do homem, Essa noção de espiritualidade, ela não é uma coisa que surgiu com o Espiritismo, longe de tal coisa, Você tem na Grécia e em outras culturas esse intercâmbio, de mundo espiritual e o mundo material, que é o que a gente vive. Então você tem lá na Grécia aquelas consultas que se faziam aos oráculos, você tem no Egito várias informações de comunicações espirituais, e mesmo dentro da nossa sociedade, antes do Espiritismo existir, já tinha fenômenos que indicavam essa comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, a doutrina ela não vai trazer nenhuma novidade com relação a essa comunicação, ela só vai buscar o esclarecimento de como se dá essa comunicação e sistematizar esse conhecimento. E aí são vários os mecanismos, para que essa comunicação ocorra. Você tem lá sempre um médium, que é um espírito encarnado, que tem essa facilidade de se comunicar com os espíritos. Isso já existia antes do Espiritismo. Você tem relatos dessas experiências antes do Kardec codificar a doutrina espírita. E a gente começa, primeiro, falando de como que essa evolução se dá. A gente diz dentro da doutrina espírita que o Espiritismo é a terceira revelação. E quais são essas outras revelações, A primeira, ela vem com Moisés,
Quando Moisés recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai por um processo mediúnico, ele traz uma revelação que são os mandamentos que foram recebidos e que nortearam dali para frente a trajetória do povo hebreu na travessia dentro do deserto em busca da terra prometida. Então você tem essa primeira revelação que traz ali um decálogo, 10 mandamentos, que tinham por objetivo disciplinar principalmente o povo que estava ali naquela peregrinação. E ela tinha um caráter impositivo, muitas vezes era para domar todas as questões morais que o povo hebreu tinha, né? E que proibia um monte de coisa, proibia, começando pela conduta moral deles, mas de uma forma bastante impositiva. Então tinha ali o não matar, não roubar, não adulterar, não fazer falso testemunhos, várias designações que era sempre precedida pela palavra não matar, não roubar, não adulterar. E tinha também o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso está nos 10 mandamentos. E aí a gente sabe que o que ocorreu ali depois de Moisés foi que o povo hebreu fez essa sua peregrinação, chegou na terra prometida, mas ainda existia um povo muito bruto, né? E esses mandamentos de Moisés, eles eram muito para conter essa brutalidade do povo de Deus. Aí quando vem Jesus, que é para nós a segunda revelação, ele vem dizer que ele não vai revogar a lei. A lei que ele se refere são os mandamentos que o Moisés trouxe. Mas que ele vem para confirmar a lei. Só que a mensagem do Cristo, ela foca nesse primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nessa mudança, o que o Cristo veio trazer foi essa lei de amor. E mesmo essa lei de amor, ela não foi suficiente para que a humanidade tivesse realmente uma evolução e cumprisse essa lei de amor. E quando ocorre o surgimento do Espiritismo, com o que o Kardec codificou, o que a gente observa é que o Kardec ele não trouxe nada de novo. Ele veio trazer todos esses preceitos de amor que o Cristo pregou. Só que no momento em que Cristo viveu, a humanidade ainda estava lá no seu processo de evolução, bem engatinhando. E você não tem esse cumprimento dessa lei. Aliás, vou fazer um parênteses, não temos até hoje. Mas o Kardec veio trazer para a gente esclarecimentos sobre o que o Cristo pregou nos seus evangelhos. Então, muitas das coisas que Jesus pregou, naquele momento a humanidade não tinha como entender de uma forma mais acertada, mais completa, né? Ele diz lá que o mundo dele não era daqui, que o reino dele não era desse planeta, e isso para aquela época era um ensinamento que não era muito inteligível.
E dentro da codificação, o que que ele faz? Como começa a codificação espírita? Quais os precedentes que trouxeram ao Kardec essa necessidade de fazer essa codificação? A gente tinha um contexto histórico que já trazia novos conhecimentos e novas formas de pensar que propiciavam essa maior evolução do ser humano. E esses novos conhecimentos, esse processo histórico, ele se intensifica, né? Ele fica mais evidente a partir do século XVI. O que ocorre no século XVI? São feitas grandes navegações. Então, o que a gente poderia dizer, o começo da globalização do mundo começa com as grandes navegações. O povo europeu que promoveu essas grandes navegações, ele vai circundar ali a África, vai chegar para a Ásia, vai fazer a travessia do Atlântico, fazer o que a gente costuma dizer a descoberta da América. Na realidade não é a descoberta, né? É a chegada no continente americano. Isso ocorre no século XVI, né? Lá, final de 1490 e para nós aqui brasileiros, 1500, Cabral chegando no Brasil. Mas ao mesmo tempo, na Europa, já ocorria o que a gente denomina de reforma protestante. Isso ocorre lá com Lutero em 1516. E o que foi essa reforma? Nessa época, a Igreja Católica, ela tinha várias questões que eram contestadas, né? Contestadas no sentido de que estava havendo um desvirtuamento da mensagem do Cristo. Você tinha lá venda de indulgências, a igreja associada ao Estado nacional, ajudando a oprimir o povo que não era da nobreza e que não era do clero. Então você tem todas essas questões começando a entrar em ebulição. E aí, no século XVII, que é o século seguinte, você começa a ter um movimento dentro da filosofia, dentro do conhecimento humano, que foi denominado como iluminismo. Então, esse movimento iluminista, ele começa a trazer ideias que vão de encontro a essa forma de organização social que existia, né? Um clero, uma nobreza que tinha tudo, que desfrutava de tudo, e o resto do povo que não podia nada, muitos deles não tinham nada. Existia sim, já existia uma burguesia que tinha lá o seu comércio, a sua condição social mais favorável, mas você tinha uma grande parcela da população na miséria, né? E vivendo no campo. Com esse movimento iluminista, começa a surgir os ideais, né? Esse movimento ele trouxe como ideário liberdade, igualdade e fraternidade. Então, começa a se questionar a questão da miséria. Por que existe uma classe social abastada, que vive na opulência, e uma grande parte da população vivendo na miséria? E isso, além disso, esse iluminismo, ele pregava, né, a separação entre igreja e Estado, o que na época não existia, né? A própria igreja sancionava toda a questão dessa diferença, né? dessa classe social privilegiada e o resto
só pagando imposto para sustentar essa classe social. Então, começa a ser questionado essa distribuição de riquezas na sociedade. E o que vai ocorrer na segunda metade do século XVII, por volta de 1760, é que na Inglaterra e mesmo em outros países da Europa começa uma revolução industrial. Com o conhecimento foram construídos máquinas e formas de produção que vão substituir aquele trabalho artesanal. Então isso faz com que grande parte da sociedade que era rural começa a ir para a cidade para trabalhar nas fábricas. E essas fábricas, elas vão trazer uma classe que não existia antes, que era essa classe trabalhadora, braçal, que não era artesanal, como eram os artesãos que já existiam nessa época, mas que estava ali para operar esse maquinário e essa produção industrial. E aí, com isso, começam a pipocar aqui e ali revoluções. A primeira revolução que ocorre e que vai levar a processos de independência é a Revolução Americana. Os americanos, eles tinham lá um comércio com o continente europeu e eles tinham também uma sociedade que prezava a liberdade, né? Porque vamos pensar assim, no continente americano, nos Estados Unidos, os imigrantes que foram para lá eram pessoas, grande maioria deles, que eram oriundas do protestantismo. E o protestantismo, quando surgiu, ele se insurgiu, né, contra esse domínio e essa falta de liberdade que a nobreza impunha para a nobreza e a igreja, com auxílio da igreja, impunha para os cidadãos. Então, esse sentimento de liberdade associado a essa vontade de um livre comércio, porque o comércio era feito diretamente com a colônia, e a colônia era Inglaterra, que dominava esse comércio. Então, o povo americano foi o primeiro a se insurgir e a conseguir essa independência, né? E esse sentimento de igualdade, fraternidade e liberdade que o iluminismo trouxe, que era efervescente na Europa, também levou à Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 e 1799. Por que são só esses 10 anos? Porque essa revolução, ela derruba a monarquia, mas ela não consegue se manter como um poder político. Em seguida, você tem outras revoluções que vai trazer o Napoleão Bonaparte, e isso vai resultar num sistema ditatorial, né? Não é essa liberdade e igualdade que a Revolução Francesa pregava. Fora isso, né, no continente americano, depois de que os Estados Unidos conseguem fazer a sua independência, vários países vão fazer o mesmo movimento para se libertarem das suas metrópoles, né? Esses países eram todos colonizados. Na América, Brasil por Portugal, e o resto da América espanhola era de domínio espanhol. E todos eles vão se libertando. Começa pelo Haiti em 1804 e vai findar em 1903 pelo Panamá. O Panamá foi o último país das Américas que decretou independência.
Então, tudo isso, toda essa efervescência de ideias iluministas vem também junto com um progresso científico. Nesse século XIX, o conhecimento científico ele explodiu em toda a Europa, né? Você tem progresso científico na física, na química, na biologia e mesmo nas ciências sociais. Você tem lá todo esse questionamento que o iluminismo trouxe, e isso vai causar como que um mal-estar dentro daquele processo social, que culmina em todas essas revoluções, em todas essas independências das colônias que a gente vai ver, né, nesse período. E, fora isso, ocorre um desenvolvimento muito grande nas comunicações. Então, a comunicação que antes dependia do navio chegar lá 3 meses depois, ela começa a ser mais efetiva com o surgimento do telégrafo. O telégrafo, ele traz esse encurtamento de tempo entre as informações de um lugar e outro. Fora isso, dentro da Europa, nos Estados Unidos também bastante, você tem a criação de ferrovias. Tudo isso proporcionado por essa revolução industrial, né? A invenção da máquina a vapor para as ferrovias foi assim primordial. Então isso vai levar você a ter uma integração muito mais rápida, e as informações entre um país e outro começam a ser muito mais rápida. E é nessa efervescência que começam alguns fenômenos que a gente denomina como fenômenos de comunicação entre espíritos e o plano material, que vão começar a despertar a atenção das pessoas no mundo. A primeira coisa que desperta bastante essa atenção ocorreu nos Estados Unidos em 1854, que é chamada os fenômenos de Hydesville, que é onde 2 irmãs, né, as irmãs Fox, morando numa casa que tinha já histórico de coisas estranhas que aconteciam, elas começam a perceber lá umas batidas, e elas, de forma mais ou menos empírica, começam a se comunicar com esses espíritos, com esse espírito que provocava essas batidas. E elas vão lá, começam lá com sim ou não, né? Uma batida é sim, 2 é não, e vai conversando com esses espíritos e descobrem, né? Esse espírito que se manifestou vai dizer que ele foi assassinado naquela casa, por isso que ele está ali. E isso chama muita atenção e desperta lá toda uma sociedade que quer ter esse tipo de comunicação. Então, as Irmãs Fox é o primeiro evento grande que mobilizou a curiosidade nos Estados Unidos, e isso chega através dessa comunicação que eu falei, que já passou a existir com os avanços científicos, chega na Europa também. E na Europa, na França, ocorria algo semelhante. Você tinha dentro da sociedade, e aí na França a coisa ocorria ali numa elite, né? Eram pessoas da elite que se reuniam e que começaram a ter esse tipo de comunicação, só que lá
era aquele fenômeno de mesas girantes. Começa com mesas que, nessas reuniões, se movimentavam, faziam batidas, as pessoas que estavam ali perguntavam para a mesa e ela respondia com batidas. E isso vai sendo, aos poucos, aperfeiçoado para outras formas de comunicação, né? Você tem lá uma caneta que ficava ali numa cestinha e começava a dar comunicações, e você vai tendo essa evolução. E tudo isso era, dentro da sociedade francesa, era meio que um fetiche, uma curiosidade. Não se estava ali para nada muito sério. E aí, nesse momento, a gente tem o Kardec, que era um professor já bastante renomado, que tinha interesse por esses fenômenos de magnetismo e que começa a tomar conhecimento disso e vai sendo instigado a ir atrás disso. Primeiro, ele tem um contato com uma pessoa da Sociedade de Magnetismo que falava desses acontecimentos, e o Kardec ele fica meio com o pé atrás com relação a isso, né? Ele não dá muita bola, não. Só que assim, no ano seguinte, esse processo continuava. E uma outra pessoa que também era da Sociedade de Magnetismo convida o Kardec para que ele vá assistir a essas sessões, né? E essas sessões, elas se davam nas casas das pessoas. Você tinha lá algumas pessoas que eram médiums, e no caso que o Kardec presenciou aqui, eram duas meninas. Ele foi lá e viu essa sessão espírita, e o que ele imaginou? Bom, tem alguma coisa que não me parece ser fraude. Tem alguma coisa inteligente se comunicando. E aí ele se interessa e começa a frequentar essas reuniões espíritas. Só que assim, ele tinha como preceito não aceitar nada de pronto. Ele começa a fazer perguntas, e esses médiuns dão essas respostas, e ele vai meio que direcionando essas questões. Ele mesmo diz que de pronto ele não aceitou nada como certo. Ele queria experimentar, ele queria investigar. E essa investigação do Kardec, né? Ele diz o seguinte sobre essa nova ciência: apliquei, como tinha feito até então, o método experimental. Jamais formulei teoria pré-concebida. Isso é o Kardec falando no Livro dos Espíritos, no prefácio. Então, ele vai partir para essa codificação a partir dessas reuniões, a partir de questionamentos que ele vai direcionar para outros médiuns em outros locais, em outros países, e ele começa com esses questionamentos e com essa codificação. Ele faz o que a gente conhece hoje pelo Livro dos Espíritos. Ele fez várias questões sobre vários assuntos para fazer essa codificação. E ele tinha também, fora essas reuniões que ele tinha, essas questões que ele mandou para vários médiuns no mundo, ele já tinha
um apanhado de coisas que já tinham sido questionadas para os espíritos, que ele compilou. Então o Kardec ele não criou nada. Primeiro, ele não era médium, e segundo, ele se valeu das respostas que foram dadas pelos médiuns às questões que ele fez para fazer essa codificação que está dentro do Livro dos Espíritos. Fora isso, ele fez outros livros da codificação. Em seguida veio o livro dos médiuns, depois ele parte para o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por fim, a Gênesis, que são os 5 livros básicos da codificação espírita. Então, o Espiritismo que o Kardec codificou, ele está baseado nessas comunicações. Só que assim, fora os livros da codificação, ele começa também em 1858 a editar uma revista, que é essa Revista Espírita, que tem por base as reuniões que eles faziam na Sociedade Espírita de Paris. E essa revista ela vai sendo editada mesmo depois da morte do Kardec. E o Kardec, ele vai morrer em 1869, né? Poucos anos depois, né, da codificação, mas o trabalho dele vai ainda sendo conduzido pela esposa dele, Amélie, e por outros membros da sociedade que ele havia fundado. E aí o Kardec, quando ele fala na introdução do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: podem-se assinalar a propagação do espiritismo 4 fases ou períodos distintos. Então, o primeiro período que ele assinala, que é esse período inicial, né, que ele diz: a curiosidade, na qual os espíritos batedores desempenharam o papel principal para chamar a atenção e preparar o caminho. Então, essa quantidade enorme de comunicações foi para chamar a atenção para que a doutrina pudesse começar a ser codificada. E a segunda, né, a segunda fase que ele menciona é a fase da observação, na qual eles entram e que se pode chamar o período filosófico. O espiritismo é aprofundado e se depura, tende à unidade da doutrina e se constitui em ciência. E aí ele prossegue na explanação dele: virão em seguida o período da admissão, na qual o espiritismo tomará uma categoria oficial entre as crenças universalmente conhecidas. Então ele já vai adiantando que o espiritismo vai se firmar enquanto crença. E a quarta fase que ele vai dizer no prefácio é que o período da influência dessas ideias entrará em um novo caminho moral. Essa influência desde hoje é individual. Então, mais tarde, agirá sobre as massas para o bem geral. Então, o que ele está prevendo que vai ocorrer com a difusão do espiritismo? Que as pessoas individualmente vão se achegar a essa crença, mas que o caminho maior da crença espírita é que essa concepção moral ela seja geral. Então, a proposta do Kardec é que a doutrina espírita vá se consolidando até que esses preceitos morais, que é o que, na visão do Kardec, deveria nortear o espiritismo, vai se consolidar na sociedade. Então, ele está prevendo assim uma progressão dessa doutrina no mundo, né? E como é que se deu essa propagação, né?
ela começa na França, né? Só que assim, na França, o Kardec editou lá toda a codificação, mas um pouco tempo depois ele morre. Ele morre em 1869. E a codificação ela começou em 57 e apesar da Revista Espírita continuar após ele, depois dele o que foi publicado foram manuscritos que ele tinha e que foram compilados em novos livros, obras póstumas, outras obras que vieram depois da morte dele. Só que assim, na França, o que aconteceu? Quando Kardec morre, a esposa dele quer que aquela obra que ele iniciou dê continuidade. Então, eles tinham lá toda uma reserva monetária que a Amélie, a esposa do Kardec, quer que seja utilizada para a divulgação da doutrina. E isso vai acontecer, mas não da forma como a Amélie gostaria. Ela gostaria que a divulgação e a venda desses livros se dessem por um valor que fosse acessível à grande massa da população. E com o falecimento do Kardec, essa sociedade ela passa a ser gerida por uma outra pessoa, que não tinha esse mesmo pensamento que o Kardec tinha na época. E com a morte do Kardec, é esse Pierre Gaëtan Lemarie que deu a continuidade a essa sociedade e essa obra da divulgação do Kardec. Ocorre que em 1875, em Paris, foi instaurado um processo que foi denominado processo espírita. E o que era esse processo? Era um processo que foi feito por conta de fraudes em fotos de materialização. Esse processo, ele trouxe assim um estrago na divulgação da doutrina espírita, porque ele trouxe à luz coisas que estavam sendo divulgadas que não eram verdadeiras. E isso abalou demais a credibilidade da doutrina. No final, esse administrador do Kardec, o Lemarie, ele foi até inocentado, né? O fotógrafo que fez essas fotos dessas materializações e que era o médium nesse processo de materialização, ele confessa que parte dessas fotos eram verdadeiras, mas que depois de um certo tempo ele meio que maquiou porque ele não tinha aquela mesma competência para essas materializações. E isso foi o que provocou com que a doutrina espírita no território francês fosse desacreditada, né? Fora que você tinha a sociedade como um todo, né, e principalmente a Igreja Católica, que sempre combateu a doutrina espírita. E na França não era diferente. Então, esse processo fez com que os opositores da doutrina espírita ficassem ainda mais fortes nessa oposição. E no Brasil, né? Vamos lá. No Brasil, a doutrina espírita, ela começa a ser divulgada pelo seguinte: a elite brasileira, ela sempre
se instruía na Europa. E um dos lugares, um dos destinos favoritos era a França. Então, em 1860, as obras do Kardec já estavam sendo divulgadas no Brasil. Só lembrando que o Livro dos Espíritos ele foi editado na França em 1857. Então, 3 anos depois, o Livro dos Espíritos já estava sendo divulgado no Brasil, né? E quem foi o responsável por essa primeira divulgação? Foi o senhor Luiz Olímpio Teles de Menezes. E esse Luiz Olímpio, já em 1865, ele era baiano, né? Ele faz a primeira sessão espírita no Brasil. Ele promove essa primeira sessão espírita no Brasil. E no mesmo ano ele funda um centro espírita em Salvador. Então a introdução do espiritismo se faz por esse grupo baiano, né? Mas o crescimento da doutrina, ele não se dá em Salvador, né? O crescimento mesmo, a progressão do movimento espírita, ele vai começar a ser propulsionado no Rio, né? E por que no Rio de Janeiro? Bom, vamos lembrar que nessa época Rio de Janeiro era a capital federal, né? Nessa época, 1865, as ideias iluministas já tinham chegado ao Brasil e você tinha ideias que, primeiro, questionavam a escravidão no Brasil. Nessa época, o Brasil ainda tinha escravidão. A escravidão só vai ser abolida no final do século XIX. Você tinha também os ideais republicanos sendo divulgados, né? A questão de você separar a igreja do Estado. Com a monarquia, igreja e Estado eram uma coisa só. Não existia, embora existisse liberdade para que as outras religiões se manifestassem. Vamos lembrar que o Brasil, com essa população vinda da África, tinha muita religião de matriz africana. Existia liberdade de religião, mas o Estado não era laico, o que quer dizer que a religião oficial era a católica. Então, quando o movimento republicano começa a ganhar força e quando a abolição começa a ser discutida e vai, antes de ser proclamada a República, vai levar à abolição, isso já começa a efervescer a sociedade brasileira e o Brasil começa a dar mais espaço para que o espiritismo se desenvolva, né? E essa introdução do espiritismo, ela não se deu sem enfrentamento. A Igreja Católica e a imprensa, principalmente, fazia várias objeções à doutrina espírita. Então, a doutrina espírita no Brasil também foi combatida. Só que assim, 1883 é fundado no Rio de Janeiro a Federação Espírita Brasileira. E também lançado uma revista que existe até hoje que chama O Reformador. E essa revista ela fazia esse papel de divulgação da doutrina. Então isso foi importante, né? A constituição da federação para a doutrina espírita no Brasil é de essencial importância. E aí existia dentro da federação grupos que achavam que você tinha que
ficar naquela questão da filosofia e da ciência, e outros que achavam que você tinha que ir para o lado religioso. E dentro desses grupos, né, uma pessoa que defendia esse lado de crença era o Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele era uma pessoa muito atuante na sociedade do Rio. Antes dele ser presidente aqui da federação, ele já atuava como político, como deputado não, acho que era vereador no Rio de Janeiro. E essa posição do Bezerra de Menezes, ela foi predominante. Então a federação, ela começa a se preocupar com a crença, com a divulgação da crença da doutrina espírita, a se preocupar em divulgar o Evangelho segundo o Espiritismo, os livros da codificação, e é isso que faz com que o Brasil se diferencie, né, principalmente da França com relação a essa propagação do Espiritismo no mundo. E que mais? A doutrina no mundo, o que é possível, que foi para mim possível coletar em relação à doutrina espírita no mundo. O que a gente sabe é que hoje existem 55 países, fora o Brasil, que têm a doutrina espírita como uma das crenças do seu país. E não é tão divulgado, com tantos adeptos como a gente tem aqui no Brasil. No Brasil, o Brasil ele tem o maior número de espíritas espalhados aí pelo mundo. Pelo censo de 2010, essa proporção da população que se declara espírita é de 2%. Vamos imaginar que hoje nós temos, fazendo uma conta rasa, 200 milhões de brasileiros, 2% vai dar 4 milhões de espíritas. É bastante, mas nós não somos a crença mais difundida. A crença mais difundida continua sendo o catolicismo, seguida das igrejas pentecostais e neopentecostais. As outras matrizes de religião são de uma quantidade ainda menor que o espiritismo. Mas o que talvez explicaria, né, que esse número de adeptos, né, de espíritas no Brasil? Uma parte é essa questão que o próprio Bezerra desenvolveu, levar o espiritismo para essa coisa de divulgação da crença espírita, né? Porque essa comunicação sempre existiu e no Brasil você tem relatos que nem tem a ver com o espiritismo dessa comunicação, né? Principalmente nas comunidades de origem indígena e quilombolas, né? Você tem dentro da crença, dentro dos povos indígenas, a presença de pajés, que são esses mediadores entre o plano espiritual e o plano material. E dentro dos quilombolas você tem lá os preto velho, toda essa coisa de matriz africana. E uma outra coisa que a gente tem também é que no nosso país existe uma aceitação um pouco maior dessas crenças de outras matrizes. A tolerância religiosa no Brasil, ela é maior do que em outros países, né? Você tem lá, inclusive, sincretismo, né? Você tem mistura ali dentro das religiões de matrizes africanas, você tem lá uma Iemanjá que você mistura com uma Nossa Senhora, tem todo um sincretismo religioso no Brasil que favorece com que o espiritismo tenha sido mais divulgado
e tenha prosperado mais do que em outros países. Então, é mais ou menos por aí que a bibliografia que eu consultei fala para a gente de como é que essa propagação do espiritismo se deu, as questões que hoje, se você fala, não, mas se o espiritismo nasceu na França, porque hoje na França não existe uma população espírita tão grande quanto no nosso país. E por que no Brasil existe essa propagação maior, né? Então, eu espero que eu tenha trazido, além da curiosidade das coisas aí, um pouquinho de conhecimento sobre a nossa doutrina. Para finalizar, eu quero ler um trechinho final dessa tese que eu falei aqui da Universidade de Brasília, que explica de uma forma mais resumidinha do que eu falei, essa proliferação do espiritismo no Brasil. Ele diz assim, o autor, né? Esqueci de dar o crédito para o autor. O autor dessa tese é o Paulo Sérgio Fernandes. Paulo César C. Fernandes, que é da Universidade de Brasília. Ele diz aqui no final da tese dele: em suma, foi todo esse nosso apego à religião foi essencial para que Bezerra de Menezes, em 1895, tomasse a decisão que orienta os rumos do espiritismo no Brasil, nos dias de hoje e no mundo todo. Aqui ela não conheceu o mesmo combate acirrado que conheceu na Europa. Aqui, de certa maneira, ela fazia mais sentido. Reafirmando a proposta religioso-cristã da doutrina, os espíritas brasileiros permitiram que ela se afirmasse com mais força. Esse será o seu apelo para muitas pessoas que estudaram o espiritismo e aceitaram a sua proposta. Se a parte científica do espiritismo é importante para suas tentativas de comprovar a realidade do lado de lá, né, do mundo espiritual, o lado filosófico religioso é essencial na tentativa de manter a humanidade de pé, lançando as bases de um futuro otimista, onde, embasados por um cristianismo sem dogmas, os homens deveriam aprender a amar uns aos outros, tratando-se como irmãos e fazendo tudo aquilo que gostariam que a eles mesmos fossem feito. Agora, se o Espiritismo conseguirá ajudar a concretizar isso, só o tempo, a experiência e a vontade humana dirão. Então, o que o Paulo César está falando para a gente, né, é que a importância desse papel que o Bezerra de Menezes teve para que na nossa sociedade esse espiritismo fosse mais aceitável, né? E dentro dessa proposta, né, desse trazer o ensinamento de Jesus, esse mandamento aqui que ele fala aqui no final, é o que faz com que a crença espírita possa ser acolhedora, porque a sociedade, a gente, né, nós como pessoas, nós temos as nossas fragilidades. E quando você tem um momento de fragilidade e você chega numa casa espírita e você é acolhido, isso faz toda a diferença. Porque não adianta a gente ficar falando das propostas do Cristo, mas a ação não espelha esse acolhimento que é a proposta do Cristo. Então, que a gente possa, né, dentro da casa espírita, e não só dentro da casa espírita, a gente possa levar essa mensagem do Cristo,
que nós possamos, através da nossa ação cotidiana, né, nós que nos declaramos como espírita, nós possamos levar essa mensagem, mas não como simplesmente como palavra, né, mas como uma ação concreta, que no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso local de trabalho, com os nossos amigos, no meio da rua, quando a gente encontra alguém em situação de dificuldade, que a gente possa, no mínimo, ter uma palavra de conforto e, no máximo, né, fazermos o que estiver ao nosso alcance para amenizar o sofrimento dos irmãos que convivem conosco aqui no nosso dia a dia. Então, a proposta do Espiritismo está lançada, né? Cabe a nós abraçá-la ou não, né? Cabe a nós levar essa proposta adiante. E é esse desafio que eu lanço para vocês, né? Vamos levar adiante essa proposta que é de acolhimento, de fraternidade, de amor ao próximo. Não é fácil, a gente sabe que não, porque somos todos seres imperfeitos em evolução. Mas se a gente a cada dia fizer um pouquinho, a gente vai caminhando e dentro da proposta do Espiritismo, que é nascer, renascer, morrer e renascer de novo, nessa evolução de várias encarnações, que a gente consiga levar essa proposta adiante, tá bom? A mensagem para nós hoje é essa: vamos levar adiante a proposta da doutrina. Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais esta manhã aqui no nosso Lar Cristão. Agradecemos aos mentores dessa casa que aqui nos acolheram. E nesse momento vamos nos preparar para receber todas as bênçãos que descem sobre nós nesta casa, neste momento. E vamos pedir, Senhor, que essas bênçãos possam chegar também aos irmãos que hoje não puderam estar aqui conosco, aos nossos familiares, aos nossos amigos, que todos eles possam ser beneficiados, que nós possamos, com a nossa atitude, com a nossa relação na sociedade, levar esses ensinamentos que o Cristo trouxe para nós. E te pedimos também, Pai, que essas bênçãos possam chegar até os nossos irmãos que estão em situações muito difíceis na Turquia e na Síria em decorrência da catástrofe que lá ocorreu, que o Senhor possa enviar seus espíritos de amor e de luz para socorrer essas pessoas, que nós, enquanto sociedade também, possamos enviar a eles tudo aquilo de que necessitam: atendimento médico, atendimento de socorristas, atendimento de suas necessidades mais básicas. Que nós, dentro da nossa possibilidade, possamos enviar pelo menos uma oração para esses nossos irmãos. E te pedimos também, Senhor, que abençoe com suas bênçãos todos os nossos irmãos que se encontram em asilos, em creches, ou então privados de sua liberdade. Que espíritos de amor, que espíritos consoladores possam chegar até eles, e que também a nossa ação enquanto sociedade também chegue a essas pessoas, que possamos olhar esses nossos irmãos com a amorosidade que o Cristo olhou a todos nós. Que essa mensagem do Cristo possa se concretizar com nossas ações no dia a dia, que possamos ser esse fator de acolhimento
que traz ânimo e otimismo a tantas pessoas. Que a nossa ação seja de levantar os nossos irmãos desanimados. Que a nossa ação seja de acolhimento para com todos. Que assim seja.